Olá a todos. Pessoal, hoje todos nós, eu e vocês, nós vamos passar vergonha juntos. Infelizmente, vamos passar vergonha juntos, analisando aqui é, uma moça da família Rockefeller falando sobre a família Rockefeller, certo? Por quê? Porque todo mundo, né, vê que tem alguma coisa bem errada aí com algumas famílias muito grandes, nós todos sabemos, mas quando eles fazem alguma coisa certa, e nós erramos em tudo, tipo assim, a gente tem um problema aí para conversar. Então vamos ouvir aqui o jornalista conversando com essa moça da família Rockefeller e vamos entender, tipo assim, o quanto isso é vergonhoso para nós, para todos nós aqui. Então vamos lá, olha só. One of the things about the Rockefeller family that so fascinates people is Uma das coisas mais fascinantes da família Rockefeller, ou que fascina tanto as pessoas, né, sobre a família Rockefeller, é que muitas famílias, that most families lose their wealth after a maioria das famílias perdem a sua riqueza depois de 3 gerações. 3 gerações, o cara apareceu, foi importante, etc, tal, daqui 3 gerações ninguém mais sabe quem que era o cara, a família do cara já desapareceu, certo? Pois bem, generations. Rockefeller family is now in its 7th generation. agora, por outro lado, a família Rockefeller está na 7ª geração de sucesso. 7ª geração. Para esfregar na cara de todo mundo. Na sua cara, na minha cara, na cara de todo mundo. Quem aqui está 7 gerações com uma família de sucesso? Quem? Quem? Pois bem, então olha só, vai vendo. Still together as a family, still Ó, além de ter a riqueza durante as 7 gerações, continua unido como uma família. Nossa, de novo, ó. Pá! Quantos aqui, incluindo eu, tem uma família unida há 7 gerações? Quantos? Vamos passar vergonha juntos, pessoal. Acho que a gente tem que passar vergonha junto. Vamos lá. Porque alguém aqui perdeu alguma informação ao longo do tempo, certo? A família Rockefeller não foi uma delas que perdeu informação ao longo do tempo. Vamos lá. Então, olha só. Preservando a família, a união da família e a riqueza. 7 gerações. Uau! Pessoal, deixa eu deixar mais claro aqui. Você pode não estar entendendo isso. Vamos tentar deixar mais claro. Por exemplo, tem várias religiões, os cristãos, os muçulmanos também, que as pessoas se chamam dentro da religião de irmãos. Irmãos. Um chama o outro de irmão. Aí, beleza. Você vai conversar com o seu irmão de fé, certo? Vamos pôr grandes aspas aí. Aí o que acontece? Na primeira diferença que vocês tiverem sobre teologia, um odeia o outro, um xinga o outro, um fala mal do outro para todo mundo, certo? Tipo assim, vira uma guerra, basicamente. Certo? Diferenças desse tamanho aqui, muitas vezes. É isso. As pessoas elas não se aguentam, elas não se suportam. A família Rockefeller tem esse problema? Bom, talvez eles tenham, mas eles conseguem superar isso. As outras pessoas conseguem superar? Elas não superam isso dentro da própria família, não superam, as famílias se fragmentam. Depois vão ter os seus irmãos da fé e companhia, se fragmentam de novo em 1000 grupos diferentes, na verdade 37 mil grupos, para ser mais exato. Né? E vamos ver o que vai acontecendo aqui, olha só, vamos continuar ouvindo. preserving their wealth, still incredibly philanthropic. David has given away now up to $2 billion. Eles continuam extremamente filantrópicos e apenas o David Rockefeller ele chegou a doar 2 bilhões de dólares. In his past lifetime. What's the secret? Aí ele tá perguntando assim, qual é o segredo? Porque realmente, hein? Qual é o segredo? Vamos ver o que ela vai falar. To being such a successful family. Uau, qual é o segredo de estar numa família de tanto sucesso? Well, I would say that it is incredibly important to be close as a family. É importante ser uma família unida, certo? Próxima. E vai falar também do trabalho duro. Mas vamos fazer uma observação aqui? Vamos fazer uma pequena observação? Dá uma olhada no tamanho do decote da mulher. Mulher rica não precisa ficar mostrando os peitos por aí, não é verdade? Já uma dica para as moças. A família Rockefeller, as mulheres não mostram os peitos, não mostram a bunda.
Hã? Deixa eu ver aqui se dá para ver o vestido da mulher antes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, parece que dá, né? Comprido, né? Que coisa. Que coisa. É complicado. O sucesso é complicado. As pessoas elas vão imaginar o seguinte. A gente vai ouvir a moça falando, mas as pessoas vão imaginar que é porque eles têm dinheiro. Não. É mais fácil manter unidade quando você não tem nada, certo? Isso é fácil de ver na África, por exemplo. Várias tribos bem unidas, porque não tem nada, eles precisam trabalhar juntos. É mais fácil você ter união quando você não tem nada, quando você tem tudo. Os caras têm tudo e continuam unidos. Uhum. A gente pode até falar que os caras têm problemas, e eles têm. Mas o ponto aqui é, imagina só, e a gente? Quantos problemas a gente tem que a gente não consegue nem manter a conexão com as pessoas mais próximas? A gente vai ouvir ela ainda, mas espera um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A riqueza de uma pessoa, ela vai depender, certo? Da forma como ela mantém seus relacionamentos em longo prazo, ok? Tudo bem. Eu não estou falando sobre família, estou falando sobre business, negócios, ok? Beleza. Então o negócio é assim, vamos supor, eu tenho clientes que têm bom relacionamento comigo há mais de 15 anos. 15 anos, o cara liga para mim, pergunta coisa para mim, fazemos serviço juntos, etc. Tal. 15 anos. Tem uma penca de cliente que conversa comigo há 15 anos. Quando tem uma divergência, certo? O cliente tem razão. Essa é a minha regra, ok? O cliente tem razão. Quer dizer, eu aplico para o cliente, porque o cliente é maior do que eu, certo? E agora, eu tenho que aplicar para todo mundo? Tenho que aplicar para quem é menor do que eu também? Não. Eu vou aplicar para quem está acima de mim, certo? O cara tem mais dinheiro do que eu vou aplicar para ele. Para as pessoas que têm menos dinheiro que eu não posso ficar aplicando isso o tempo todo, certo? Por quê? Porque não faz sentido. A gente tem que usar algum parâmetro, certo? Para ver quem que vai ceder, certo? Num relacionamento, homem e mulher, num casamento, quem vai ceder? Tem que ceder a mulher, principalmente. O homem também cede? Cede, claro. Cede muitas vezes. Mas a mulher tem que saber que ela tem que ceder muitas vezes também. Agora, as pessoas elas não entendem isso. Elas querem estar certas o tempo todo. Eu tô certo o tempo todo? Não. Quando eu vou conversar com alguém que tem muito mais recurso que eu, a pessoa está certa. Desculpa falar. Desculpa. Né? A pessoa está certa e eu vou ter que me adaptar. Certo? As pessoas elas não aceitam isso. Sabe por quê? Porque as pessoas elas são insubmissas a tudo. A tudo. Elas falam assim, não, você é submisso a Jesus. Beleza. Jesus falou para seguir o caminho dele ele comia porco? Não comia. Ah, mas agora pode. Agora pode. Ah, ok. Você não quer seguir ele, então. Não, mas Paulo falou. Não, tudo bem, você quer seguir Paulo, beleza. Mas o que Jesus falou? Falou que podia comer porco? Ele nunca falou isso. Beleza. E aí vem outras tantas coisas, certo? O sábado. Quer dizer, você pode trabalhar no sábado? Jesus trabalhava no sábado? Quer dizer, ajudar uma pessoa significa trabalhar desde quando? Não pode ajudar uma pessoa? Aonde diz no Antigo Testamento que você não pode ajudar ninguém no sábado? Onde diz isso? Certo? Aonde diz que você não pode comer no sábado? A pessoa fala assim, não, os discípulos de Jesus estavam andando no campo e foram lá e colheram a comida para comer, não é para vender, não é para colheita grande nem nada. Tirou do pé e pôs na boca. Isso aí é colheita é trabalho. Espera um pouquinho. Quer dizer, se eu tirar de uma prateleira e pôr na boca, não é trabalho. Mas se eu tirar do galho da planta e pôr na boca, é trabalho? Então as pessoas, elas geram as loucuras dela porque elas são insubmissas, elas não querem seguir ninguém. Ninguém, elas não aceitam. Essa é a verdade. Pessoal, nós aqui estamos conversando, obviamente. A gente está conversando como amigo, certo? Ou com conhecidos, né? Quer dizer, eu não conheço quase ninguém, eu conheço pelos comentários, mas a gente conversa aqui. Mas, obviamente, ninguém aqui se submete a mim, certo? Por favor, se submete também, né? Se a gente não tá conversando, por favor, não faça nada do tipo. Mas, por exemplo, eu espero que minha família se submeta a mim, né? Em que nível? E aí a gente pode falar uma hora aí sobre submissão. Uma hora a gente vai falar sobre isso, mas vamos lá. Pra gente ver o nível que é bom e o nível que é ruim, certo? Submissão total é ruim. A não ser que você esteja submisso ao Criador dos céus e da terra.
totalmente, aí tudo bem. Mas aos outros seres humanos, total, não. Se acalma. O Criador deu cérebro, tá? Mas as pessoas elas têm que saber baixar a bola de vez em quando. Mas tudo bem. Continuando aqui, vamos ouvindo a moça falando. Be close as a family and to work hard and to budget wisely. Yeah, you were saying as a kid, when you got your allowance, you had to record every dollar that went in and everything that you spent. And that's something that started with John D. Imagina isso aqui, pessoal. Uma rotina que a família dos caras tem, cada pessoa da família faz um registro de todos os dólares que entram e que saem, todo o dinheiro que entra e que sai. Tipo assim, com inteligência. Agora, pensa comigo aqui. Outro dia, os caras entrevistaram na rua um rapazinho. Né? Entrevistaram várias pessoas, mas o rapazinho me chamou a atenção. Os caras perguntam assim, quanto de dinheiro você acha que você precisa ter para você não precisar mais trabalhar na vida? Quanto? Aí o rapazinho de uns 20 e poucos anos, ele falou assim, preciso ter 10 mil reais para não ter trabalhado na vida. O cara perguntou, como? O cara falou assim, não, eu assisti uns vídeos, certo? E eu aprendi a ganhar uma renda extra, o cara aprendeu a ganhar renda extra fazendo o jogo do tigrinho. Olha só. E aí na visão do cara, se ele pegasse 10 mil reais, ele ia conseguir fazer um fluxo perpétuo, onde todos os meses ele ia ganhar outros 10 ou 20 mil reais e nunca mais ia precisar trabalhar se ele tivesse 10 mil reais. Então ele precisaria de 10 mil reais, ele ia jogar no tigrinho, ia ganhar mais 10 mil, e no outro mês ia pegar 10 mil, jogar no tigrinho, e assim ia, e ele nunca mais ia precisar trabalhar jogando numa casa de apostas, num cassino. O cara acha que, tipo assim, o algoritmo do tigrinho vai favorecer ele a vida inteira. Enquanto isso, os caras ricos estão gastando dinheiro com consciência. Uau! Quer dizer, imagina, quantas vezes você já ouviu falar do cara que recebe um salário mínimo e vai lá e compra um tênis no valor de um salário mínimo? Quantas vezes você já ouviu falar? Eu não ouvi. Eu vi isso várias vezes. Eu vi isso. Né? Uma vez eu contratei um funcionário que obviamente não trabalhou comigo muito tempo, certo? Mas a gente foi para um trabalho de campo, no Brasil, no caso, né? E no dia do trabalho de campo, né? Foi alguns dias depois que ele recebeu o salário, e eu sabia que o cara recebia um salário aí baixo. O cara estava em treinamento, tinha acabado de entrar, né? Não era um salário alto. Mas o cara chegou no primeiro dia e falou assim, do campo, né? Da atividade de campo, que a gente ia sair juntos no mesmo carro. E falou assim, dá uma olhada no meu tênis. Eu falei, legal o seu tênis. Ele falou assim, você sabe que tênis é esse? Eu falei, não. O cara falou assim, esse tênis aqui custa 1.000 e poucos reais. Eu falei, 1.000 e poucos reais. Eu falei, uau. Aí ele virou pra mim e falou assim, quanto custa seu sapato? Eu tava de sapato. Eu falei assim, meu sapato? Eu acho que eu paguei 90 reais. Ele falou, pô, 90 reais? Pô, mas pensava que você era rico. Eu falei, não o suficiente para comprar um tênis de 1.000 reais, filho. Loucura. Aí tá bom, eu achei isso meio que, né, bobagem e a gente seguiu viagem. Aí a gente desceu num lugar, né, fomos buscar um outro funcionário, né, e aí quando a gente desceu do carro, tava esperando outro funcionário chegar, quando outro funcionário chegou, o cara falou assim para ele, assim, nossa, é interessante ser só sapato, pro funcionário, não para mim. Ele falou assim, quanto você pagou nesse sapato aí? Aí o outro funcionário falou assim, esse sapato aqui? Esse aqui tem biqueira com metal dentro, para não ter problema com alguma coisa que cai no meu pé e não sei o que, etc, tal, né? E porque trabalhava numa outra empresa que tinha esses detalhes aí, né, de fábrica e tudo mais. E aí ele falou assim, eu paguei 60 reais naquela época, né, já faz mais de 15 anos, né, sei lá, por aí. E o outro falou assim, e o meu aqui eu paguei mais de 1.000 reais. Aí eu falei, puxa, o cara tá muito orgulhoso com o sapato. O problema foi
o outro funcionário entrou no carro, ficou de mau humor, terrível. Depois o cara me chamou e falou assim, olha, não trabalho com esse cara. O cara me humilhou, falou que o sapato dele custou R$1.000. Falei, ih, agora deu pau. Mas é isso, pessoal. As pessoas não têm consciência. Às vezes o cara ganha um salário pequenininho, vai lá e compra um iPhone. Pessoal, quantos anos eu não usei aquele telefoninho de abrir e fechar? Eu não tô falando quando eu tava no Brasil, não, que na época não tinha essa tecnologia. Eu tô falando em tempos recentes, quando eu tava, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, eu tava numa cabana, né, me preparando para o apocalipse, basicamente, né? Achei que podia acontecer alguma coisa e tal, né? Antes do Covid já, teve também isso. Eu parei de usar qualquer telefone, smartphone, usava só aqueles de abrir, assim, aqueles de $49. Você abre o celular e clica assim, não tem internet, não tem nada. E, é óbvio, né? Não foi por causa disso, foi para não usar a internet no telefone. Depois eu desisti, né? Hoje em dia eu uso o iPhone, né? Fazer o quê? Mas o ponto tem muita facilidade no iPhone, né? Mas o ponto pô, as pessoas simples vão lá e torram o dinheiro delas. Aí o que acontece? Elas só estão gerando passivo, elas não estão gerando ativo. O que é ativo? É quando você põe o seu dinheiro para trabalhar. Você faz o seu dinheiro render alguma coisa. Você põe R$100, aqueles R$100 vai virar, sei lá, 1.000. Como? Sei lá, você vai limpar a janela, você vai comprar um rodinho de janela, vai chegar numa empresa que tem uma fachada com muita janela, muito vidro. Todo shopping center tem um monte de vidro para limpar, certo? Várias lojas têm muito vidro na frente, te cobra aí, sei lá, R$50 para limpar os vidros. Você chega com o seu rodinho que você pagou R$20, seu balde que você pagou 10, mais o produto de limpeza que você pagou mais 20 lá, pegou 50, vai lá, limpa, etc, recebe 50, vai no vizinho lá e oferece de novo, recebe mais 50. Aí, sei lá, você transforma os 50 em 1.000. Isso é um ativo, certo? Aquele rodinho seu é um ativo. Agora, o que é um passivo? Passivo é o seguinte, você comprou um taco de golfe, isso é um passivo, você vai usar para se divertir, etc, tá? Mas aquilo não te rende dinheiro, certo? A não ser que você faça muitos negócios durante o golfe, mas não te rende dinheiro, né? E então é complicado. E aí tá aí, ó, família que vai lá e gasta o dinheiro de forma mais ou menos razoável. Rockefeller himself, isn't it? Yes, I think the message was a dollar is a dollar, and to value that and put a lot of value on hard work and the enjoyment of life, of course, and to give back. Pessoal, e aí? Todo mundo passou vergonha o suficiente? Eu passei vergonha o suficiente. Não tô falando por causa da questão de financeira, tá? Mas eu passei vergonha o suficiente por pensar assim, quantas vezes eu já quebrei laços importantes, tudo bem, laços menores. Em geral, laços assim muito grandes, muito produtivos eu não quebro. É muito difícil. Mas quantas vezes eu já briguei com pessoas assim por coisas pequenas, sabe? Eu vou te falar uma coisa. Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Entre tudo que vocês já viram aqui no YouTube, às vezes eu até tendo umas discussões com outras pessoas, na verdade, muitas vezes inflamado por parte aí do pessoal que tá do outro lado da tela, certo? Vai lá, Afonso! Vai lá, reclama tal coisa, vai lá, faz isso aqui e tal. E depois de um tempo eu parei de fazer isso, porque eu falei assim, meu. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho 0 arrependimentos de ter ficado nervoso com alguém e não ter brigado. Fiquei nervoso na época, mas não briguei. Deixa. E eu tenho sinceros arrependimentos de ter ficado nervoso com outras pessoas e entrado em conflito que era desnecessário, porque no final das contas, pessoal, cada um tem sua opinião, entendeu? Cada um tem sua opinião. E o que acontece? Na verdade, cada vez que a gente entra em conflito, a gente está desagregando as pessoas, certo? Eu me arrependo de cada conflito que eu tive. Eu me arrependo, a maioria dos conflitos. Deixa eu pensar se teve algum que eu não me arrependo. 0. Acho que eu me arrependo de todos os conflitos que eu tive. Tipo assim, sabe, as pessoas elas têm divergências, têm visões diferentes de mundo, aí você entra em conflito, o cara fica bravo com você, a pessoa fica brava com você, aí você fica bravo com a pessoa, e aí aquele negócio não tem fim, você vai lá, coloca um ódio no coração de alguém, isso não é bom pra pessoa, não é bom pra você também, você não ganha nada, e a pessoa também não ganha nada, né? O único que ganha é o diabo, né? Agora, quando a gente fala de família, a gente tem que ser mais cuidadoso ainda. E, em geral, as pessoas, elas
são menos cuidadosas ainda com a família. Complicado. Momento aí para nós passarmos vergonhas juntos. Paciência, né? Assim, você melhora, eu melhoro, certo? Se a gente vê alguma coisa que a gente pode corrigir, a gente melhora. Tô dizendo que os caras são flores? Não. Mas estou dizendo que nisso eles conseguiram superar muitas pessoas. Eu penso que muitas ideologias vêm através de pessoas muito poderosas. Não sei se dessa família ou de tantas outras famílias, não sei qual. Mas uma coisa eu sei. Tipo assim, quem aceita muitas dessas ideologias e aplica na própria vida não são eles. É a gente. Então, tipo assim, é um erro nosso, ok? E lembre-se de uma coisa, se um dia você quiser ter algum sucesso, você tem que deixar de ser vitimista. Quando você erra, você diz assim, a culpa foi minha. Você admite a culpa, aí você fala, vou melhorar, ponto. E aí você vai lá e melhora, ok? Você melhora. Corrige daqui para frente. Você errou para trás? Paciência, não dá para você corrigir o passado, você não tem um DeLorean, ok? Ninguém tem. Mas você consegue corrigir para frente, certo? E é isso. E é lógico, tipo assim, nada de ficar com rancor ou mágoa, simplesmente, tipo assim, deixa sarar as feridas e depois para frente, né, se corrige aí também, tá bom? Mas é isso, só uma pequena observação aí. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.